Bom dia, amigos. Prazer estar aqui, uma alegria podermos trabalhar esse assunto hoje. Nós trocamos de computador e começou a aparecer essa informação que não tem nada a ver. Vamos ver se a gente... Cultura do sofrimento e cultura da felicidade. É interessante, mas nós gostamos muito mais de cultivar, por incrível que pareça, o sofrimento do que a felicidade. Nem todos, mas boa parte. Eu tenho uma tia que a pior coisa que eu posso fazer para mim é perguntar como ela está. Porque ela só vai lembrar das dores. Um dia visitando, ela falou: olha, Alquinda, graças a Deus eu estou bem. Mas ontem, passei o dia inteiro com dor de cabeça. É incrível como nós humanos, nós sentimos prazer, entre aspas, em falar sobre problemas. Isso tem muito a ver com a forma que nós criamos e educamos os nossos filhos. Geralmente os nossos filhos têm o que mais querem: carinho, atenção, presença dos pais quando estão doentes. Quando está tudo bem, deixa eles brincarem. Não convivemos, não falamos coisas interessantes, e com isso a criança cresce, torna-se adulta e fica registrada essa informação no cérebro, que quando eu não estou bem eu tenho atenção. Na fase criança sim, mas na fase adulta o pessoal foge. Então nós temos que aprender a adotar a cultura da felicidade. Será que nós conhecemos o verdadeiro amigo? Pense um pouco. Nos momentos de dor ou de alegria? O que será, pessoal? O que será, hein? Alguém quer responder? Geralmente nós falamos dor, mas o verdadeiro amigo naqueles momentos de alegria. As pessoas gostam de se aproximar quando a dor aparece. Opa, mais um sofrendo igual eu, né? Não é que pensa de maneira consciente, mais ou menos assim. Mas nós temos que trabalhar também esse relacionamento nos momentos de alegria. Veja o que aparece aqui. Em nosso atual estágio evolutivo, é mais fácil adotarmos a cultura do sofrimento. É mais fácil. Mas nós vamos aqui numa outra direção. Tenhamos como princípio de vida não fazermos parte do time CDM. O que será que quer dizer CDM? Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Muitos de nós gostamos de fazer parte desse time. Estou até reforçando. Muitos de nós gostamos de contar as tristezas e as dores. Então nós vamos trabalhar hoje para não fazermos parte desse time. Time CDM, coitadinho de mim. Olha a cara ali, né? Já dá para perceber que é a cara realmente de coitadinho. Sugestão de leitura dentro do assunto que nós vamos trabalhar: o livro Crepúsculo de um Coração, de Jerônimo Mendonça, bastante conhecido, né, por nós espíritas. Veja o que disse aqui Eleanor Roosevelt: ninguém, mas ninguém mesmo na face da terra, pode fazê-lo se sentir inferior sem a sua permissão. Há pessoas que sentem-se inferiores às outras. Existem muitas pessoas assim, mas porque ela permite. Porque na realidade ninguém é superior ou inferior a ninguém. Então tenhamos já nesse início essa maneira de pensar, que se eu me sinto inferior, é a forma de eu pensar, porque não somos inferiores a ninguém. Nós vimos rapidamente a cultura do sofrimento. Vamos trabalhar outra coisa, né? Precisamos adotar um novo hábito, que é a cultura da felicidade. Isso não quer dizer que de quando em quando a dor não vai aparecer. Estão trabalhando a cultura da felicidade. O Espírito Maria Modesto Cravo disse: o que chamamos de defeito é o anúncio da virtude que há de vir, através do nosso esforço. Quanto mais formos humanos, tanto mais seremos divinos. Não se toca os céus antes de se ter
os pés no chão. Olha que mensagem altamente profunda. Se nós somos orgulhosos, nós já temos um instrumento para adotarmos um dia a humildade. Começamos com orgulho e um dia passamos a ser humildes. E nunca deixaremos de ser orgulhosos, porque a dualidade faz parte de nossa vida, a parte sombra e a parte luz. Todos nós somos orgulhosos e humildes. A questão é o tanto que somos orgulhosos e o tanto que somos humildes. Todos nós somos bons e maus. Quem já não pensou assim, bem feito, mereceu? Né? Então a maldade ainda está presente em nós. Nós temos que saber contrabalançar. Adotar a cultura da felicidade é adotar as atitudes do verdadeiro espírita. Não que somente nós, espíritas, temos a receita para ser feliz. Não é isto. Mas, se nós formos verdadeiramente espírita, mais facilmente seremos felizes. As atitudes do verdadeiro espírita. Vamos ver. Saber o que é o verdadeiro espírita. Começamos por esse item 1. E eu pergunto a vocês. Já a gente vai focar esse ponto. O segundo item, trabalhado mais à frente, identificar nossos mitos diretores, identificar o que nos faz evoluir e saber como trabalhar nossa reforma íntima. Serão os itens aqui trabalhados. Primeiro item, saber o que é um verdadeiro espírita. Pense comigo, pense aí. O verdadeiro espírita é um homem ou mulher de bem, ou um homem ou mulher que procura melhorar-se continuamente? O que vocês acham? O B, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em mudar, na verdade? Olha que coisa maravilhosa. Se nós ainda não somos bons de fato, mas nos esforçamos para ser diariamente, de quando em quando tendo uma caída, mas a gente levanta, né? Já podemos dizer que somos espíritas. Isso coloca o espírita sempre como aprendiz, nunca como aquele que já é professor. Ele tem que estar com esse pensamento que está sempre aprendendo. Allan Kardec, sobre esse assunto, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Perceba que ali não está escrito: reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que não tem más inclinações. A palavra que aparece ali na terceira linha é a palavra esforço ou esforços. Se já nos esforçamos para ser pessoas melhores, podemos chamar de espíritas. Pergunto para vocês: um presidente de um centro espírita, centralizador e autoritário, que não se esforça para mudar, será que ele é espírita? Vou repetir a pergunta. Um presidente de um centro espírita, centralizador e autoritário, que não se esforça para mudar, será que ele é espírita, segundo o conceito de Allan Kardec? Olha que interessante. Ele é presidente do centro espírita, mas se não se esforça para ser uma pessoa cada vez melhor, segundo o conceito de Allan Kardec, não é espírita. E um trabalhador voluntário, nós trabalhamos muito, né, voluntariamente no meio espírita, que não coloca amor no que faz e não se esforça para mudar, será que ele é espírita? Também não, né? Então, trabalhar voluntariamente, mas olhar nos olhos daquela pessoa pobre ou necessitada, mais do que a gente, como um irmão querido. Óbvio que isso precisa ser exercitado, porque muitos de nós ainda não trazemos no interior todo esse amor. Ou melhor, trazemos no interior, mas não sabemos nos manifestar. O verdadeiro espírita é um homem ou mulher de bem,
ou um homem ou mulher que procura melhorar-se continuamente? Agora já dá para responder bem, né? Será o item A ou B, pessoal? O B. Então, se estamos querendo melhorar, já somos espíritas. Nós vimos o primeiro daqueles itens, agora vem o segundo. Identificar nossos mitos diretores. O que são mitos diretores? São determinadas frases ou pensamentos que nós temos de maneira muito fortuita que determinam a nossa forma de viver. Nosso mito diretor é mais poderoso do que a verdade. Aquela pessoa que diz, viver é sofrer. A vida vai comprovar para ela que viver é sofrer. Aquela pessoa que diz, viver é aprender. A vida vai comprovar para ela que viver é aprender. Porque no momento da dor, que a dor chega, ela vai dizer, para que esta dor? Sempre há um motivo, né? Que é para o nosso crescimento. Então, nosso mito diretor é mais importante, é mais poderoso do que a verdade. Um exemplo aqui. Não sou orgulhoso nem personalista, apenas sei reconhecer o meu valor. Óbvio que a gente está brincando, né? Na realidade, a pessoa aí é orgulhosa. Sobre o orgulho, é importante fazer essa observação. Assim, antes de a observação, é mais essa aqui. Não sou orgulhoso, apenas reconheço de que estou num patamar evolutivo superior às outras pessoas. Isso não é orgulho, é autoconhecimento. Brincadeira, né? Óbvio que é aí que está o orgulho bem presente. O orgulho é a nossa segunda natureza. Não queiramos eliminar o orgulho, precisamos aprender a trabalhar com ele. Mais exemplos de mitos diretores. Quanto mais eu sofrer, mais espiritualizado desencarnarei. Será que é verdade isso, pessoal? Não necessariamente, né? Porque existe o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer é quando não aprendemos com a dor. E o bem sofrer é quando aprendemos com a dor. O contraponto. Só por meio do bem se repara o mal. Então, temos que agir com a força do bem para que possamos trabalhar em nós estas mudanças. Não vamos nos enganar, porque a gente vive aqui na Terra, que é um mundo de expiações e provas. E no mundo de expiações e provas, a dor ainda está presente. O Espírito Verdade que disse, né? Só por meio do bem se repara o mal. O terceiro item do nosso tema, identificar o que nos faz evoluir. Pergunto a vocês, o que será que nos faz evoluir neste nosso mundo de expiações e provas? É a dor ou a inteligência? Pense um pouquinho. O que nos faz evoluir? A dor ou a inteligência? Melhor dizendo, item A ou B? Vamos imaginar que nós estamos num vestibular aqui, né? O que nós podemos colocar ali, pessoal? B. Muito bem. Tem gente que falou A aí, mas outros falaram B. A dor é o instrumento. A inteligência é a base da nossa opção de escolha. Não é a dor intensa que faz nós evoluirmos. Mas é perguntarmos, em vez de por que a dor, que é o intelectual falando, perguntar para que a dor. E aí nós vamos encontrar a resposta, de forma que a gente possa crescer e crescer e crescer. Então, nós devemos perguntar de quando em quando determinadas questões a nós mesmos para que possamos crescer. Eu me lembro de um amigo espírita que conversou comigo o seguinte. Ele estava numa reunião onde Chico Xavier estava presente. E aproveitou da mediunidade de Chico Xavier para fazer uma pergunta. Chico, eu tenho um amigo que desencarnou já há vários anos, e quando
ele estava aqui na terra, era um grande trabalhador espírita. E eu imaginei que logo após o desencarne, por ser espírita, que numa sessão mediúnica ele apareceria para conversar com a gente. E já faz tempo que ele desencarnou e a gente não consegue falar com ele. E foi um grande trabalhador. Aí o Chico falou assim: ah, os espíritas, imagino que é o trabalho que os deixa em condições favoráveis. Quanto engano! Muitos espíritas, grandes trabalhadores, ao desencarnarem, ficam em estado de torpor por anos consecutivos. Olha só, grandes trabalhadores. Um dia, esse amigo, que tinha essa curiosidade de saber como estava o amigo dele lá na espiritualidade, estava naquela fila, aproximando-se de Divaldo para pegar a assinatura de um livro. E no que ele se aproximou, Divaldo falou assim: olha, tem um amigo seu aqui do lado. Ele disse o seguinte, um recado para você. Ele disse que perdeu a encarnação dele. E citou o nome. Esse meu amigo levou um susto. Grande trabalhador e perdeu a encarnação. Porque não é o trabalho a favor do próximo, nem a dor que nos faz crescer espiritualmente. É a inteligência que é a base da nossa opção de escolha. A dor é o instrumento. Mas a Gênesis capítulo 11 diz o seguinte: olha pessoal, estamos valorizando a inteligência aqui. A dor é instrumento. Não é possível evoluir no bem quando a inteligência predomina sem o necessário acompanhamento moral. Quer dizer, a inteligência tem que nos levar para esse caminho do crescimento moral. A inteligência que é o que nos faz evoluir. Agora eu começo a colocar na parte de cima essa informação: a utilização inteligente da dor para uma mudança interior saudável. Então, não somente a dor, mas a utilização inteligente da dor. Se a dor é um instrumento para a nossa evolução, e seu uso da inteligência é um instrumento para aprendermos com ela, com a dor, então cabe-nos parar de perguntarmos por que a dor e começarmos a questionarmos para que a dor. Se perguntarmos para que, nós vamos encontrar um caminho para o nosso crescimento. Quando perguntarmos para que a dor, estamos utilizando de forma inteligente, pois o porquê a dor gera lamentação e o para que a dor gera reflexão. Continuando aqui, as atitudes do verdadeiro espírita. Saber como trabalhar a nossa reforma íntima. Essa expressão reforma íntima aparece em muitos livros espíritas. O grande objetivo nosso aqui na Terra, todos nós sabemos disso, é trabalhar a nossa reforma íntima. E dentro desse assunto, Hermâncio Dufour disse: sem auto-amor, a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Nós temos que gostar de nós mesmos. Nós temos que saber que com todos os nossos defeitos, Deus nos aceita e nos ama como somos. Olha que coisa boa, como somos. Não é ficar lamentando pelas falhas que temos, mas sim trabalhando essa mudança e aceitando até naturais recaídas. Porque só cai quem tenta levantar, não é verdade? Então, de quando em quando, nós podemos até termos algumas recaídas. Complementa a irmã-se. Não eliminamos nada do que fomos um dia, transformamos para melhor. Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação sem conformismo, a fim de fazer do homem velho um grande aliado no aperfeiçoamento. Então nós trazemos em nosso interior o homem velho,
que é o que somos, né? Resultante de muitas e muitas encarnações. Não vamos maldizê-lo, não. Vamos pegar nas mãos deste homem velho para que ele seja inspirador da nossa evolução. Olha que pergunta interessante. O que é que você não está procurando e reclama por não achar? Muitas vezes nós queremos ser felizes. Muitas vezes não. Quem é que não quer ser feliz, né? Mas será que nós estamos procurando? Será que nós estamos sabendo procurar? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Para muitos de nós se perguntarem que caminho você está seguindo em relação ao seu desenvolvimento, muitos de nós vamos ter que pensar. Se nós já sabemos ou praticamos com eficácia, não precisamos pensar muito. Vamos responder com brevidade, com rapidez. Reforma íntima não é exterminar o mal em nós, mas sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Todos nós somos bons e maus. Então a maldade, ela continua aí, é o lado sombra nosso. Mas não vamos exterminar, mas colocar mais em evidência a parte luz. Trabalhar a reforma íntima é a melhor forma de adotarmos a cultura da felicidade, que vai ser o nosso foco. Sugestão de leitura, o livro A Fórmula da Felicidade, autor Jamiro dos Santos Filho, editora Mitos Books. Esse livro é muito interessante porque, na realidade, ele traz uma palestra de Jerônimo Mendonça. Vou pedir para levantar a mão quem já ouviu falar de Jerônimo Mendonça. Pessoal, não chega a 30%. E um percentual alto, porque em nenhum lugar que eu fiz essa pergunta, tantas pessoas levantaram a mão. Geralmente é uma ou duas. Nós espíritas precisamos conhecer Jerônimo Mendonça. Não há como ser um verdadeiro espírita, mesmo se não estudarmos a vida desse grande mártir espírita. Jerônimo Mendonça nasceu são. Com o passar do tempo, foi ficando doente. Até um dia, já na fase adulta, ficar imobilizado sobre uma mesa, não mexia um dedo sequer, passou a ficar cego também, não enxergava nada, e sentiu uma dor intensa no peito. Escrevia mediunicamente, ditando para outros, porque ele era um ser imóvel. E assim mesmo, ele escreveu, nesse livro, conforme eu estava dizendo, pessoal, nós temos uma palestra de Jerônimo Mendonça, com o tema Felicidade mora no último andar de um edifício de 7 andares. Então foi uma palestra que Jerônimo Mendonça fez, transformada em livro. Ele coloca como o primeiro andar a fraternidade. Olha que interessante, pessoal. Para subirmos uma escada não há como. Nós vamos ter que pisar o primeiro degrau, não é verdade? Olha que interessante. Dos 7 degraus, o primeiro é a fraternidade. Por isso que o Espiritismo bate muito nessa tecla. Trabalhamos muitas vezes para o bem do outro, mas não de forma fraterna. Colocamos as nossas mãos, mas não colocamos o coração. Então, trabalhar a fraternidade. Sobre esse item fraternidade. Desculpe, o que eu tenho que apertar? Terceiro. Esse aqui. Isso. Obrigado. Fraternidade. Sobre fraternidade, no livro Prazer de Viver, Hermâncio Dufour dizendo: árdua tarefa nos aguarda nos campos da reeducação. Estamos sendo convocados
a profunda lição de cultivar interesse pelo outro. Vou reforçar, interesse pelo outro. Trabalhar em todos os momentos em que a caridade esteja presente, enxergando o outro, procurando colocar amor nesse relacionamento. Complementa a irmã Sudufo dentro desse assunto. Só há relação efetiva quando há troca, intercâmbio de impressões e forças sutis, identificando com clareza o que sentimos pelo outro e como vibra o coração do próximo. Olha o que é um relacionamento verdadeiro, não é fácil não. É nós sentirmos como vibra o coração do outro. É trazer o outro para o nosso mundo e entrarmos tanto quanto possível no mundo dele. Aí sim nós teremos um verdadeiro relacionamento. A atenção, disse Simone Weil, é a mais alta forma de generosidade. Alguém está conversando conosco, olhamos nos seus olhos, mas será que nós estamos realmente atentos à pessoa que está ali à frente? O esposo, a esposa vem conversar, o filho, será que aquele momento, eu com ele ou eu com ela, é o momento em que eu estou presente mesmo? Quanto mais eu me esforçar para estar presente, mais eu estarei ajudando na minha evolução espiritual. E a pessoa fraterna utiliza bastante da atenção, ou pelo menos precisa utilizar. Depois da fraternidade vem a compaixão. Quando nós somos fraternos, com mais facilidade nós galgamos os demais degraus. É mais fácil sentirmos compaixão quando nós somos fraternos. Pense um pouquinho. Se a fraternidade já está em nós, fraternidade de fato, não é só trabalhar a favor do próximo, é colocar o coração junto. Então, se nós já somos assim, a compaixão já se faz mais presente. O terceiro degrau é o desprendimento, o desapego. É mais fácil cultivar o desapego quando sentimos compaixão. Sentindo compaixão do outro, naturalmente o desapego virá com mais facilidade. Depois vem o quarto degrau, que é a verdade. É mais fácil enxergarmos a verdade, enxergarmos a realidade, quando o apego não mais nos cega, que é o terceiro item, né? Então, quando o apego não mais nos cega, com mais facilidade, nós conseguimos enxergar a verdade. A verdade, vou falar um pouquinho sobre a verdade. Aquela frase bonita, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos compreender a essência dessa frase. A verdade que conheceremos e nos libertará será sempre a verdade sobre nós mesmos. Muitas vezes nos enganamos acreditando que essa verdade que vai nos libertar é o que nós estudamos nos livros. Quantos de nós estudamos nos livros e muitas vezes não evoluímos o tanto que poderíamos? Então a verdade que nos libertará vai ser o autoconhecimento. Procurar nos conhecer de fato. E quem nos conhece muitas vezes é a nossa esposa, o nosso esposo, quem convive conosco. Mas nós temos que nos esforçar para nos conhecermos. Autoconhecimento, então, é fundamental. Conscientizar é tomar contato com os conteúdos velados da mente, estabelecendo conexão com o ser divino que há em nós. É preciso ter conscientização. Muitas vezes nós falamos ou ouvimos isto. Mas o que é ter conscientização? É ter contato com os conteúdos que estão escondidos aqui na nossa mente. Existem já. Que é a divindade presente em nós. É um exercício que nós vamos levar tempo para conseguir atingir um bom percentual. Mas é um exercício a ser começado. A conscientização surge quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação.
Olha, isso a gente pode falar com tranquilidade. Eu acho que nós espíritas, acho não, tenho certeza, somos as pessoas mais bem informadas de todas as doutrinas em relação ao que é o viver, o que é o crescer, o que é o mundo espiritual. Então a informação nós temos, mas a conscientização para se fazer presente só vai estar quando nós trabalhamos essa informação para nos transformarmos. Depois vem, isso está no livro Mereça Ser Feliz, retornando ao edifício da felicidade. O quarto foi verdade, e agora vem perdão. Nós perdoamos com mais facilidade quando valorizamos a verdade, que é o item anterior. Depois vem a fé. Nós temos fé quando sabemos perdoar. Perdoar é difícil. Mas se nós perdoamos, nós aprendemos a ter fé. Agora vem o último item. Qual será, hein? Qual será? Isso daí são degraus. Para chegar ao último item de forma plena, eu tenho que subir antes os 6 degraus. Olha qual que é o último item, pessoal. A humildade. Uma pessoa verdadeiramente humilde subiu já os 6 andares anteriores. Então veja a importância de nós trabalharmos a humildade em nossa vida. E nessa palestra, Jerônimo Mendonça passou para o público algo surpreendente. Ele colocou novamente o item fraternidade, isso ele foi falando, né? E associou com uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos perceber que esses degraus citados por Jerônimo Mendonça têm relação direta com as bem-aventuranças. A pessoa mansa e pacífica, pense nisto, não tem mais facilidade para ser fraterna? Compaixão. Bem-aventurados os puros de coração. Desprendimento. Bem-aventurados os misericordiosos. Aquela pessoa misericordiosa, ela é mais desprendida. Verdade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A pessoa que tem sede e fome de justiça é aquela que com mais facilidade trabalha a verdade. O sermão da montanha é a única forma da felicidade, né? Perdão. Bem-aventurados que choram. Fé. Bem-aventurados pacíficos. A pessoa pacífica que está em paz, ela tem fé. Passa por problemas imensos, mas a fé está presente. Então a paz no coração também está presente. Humildade. Bem-aventurado os pobres de espírito. Então vejam que palestra belíssima de Jerônimo Mendonça. Mas nós continuamos aqui. Dr. Bezerra, no livro Atitude de Amor, nos alerta que este é o momento de sermos fraternos. Desses 7 degraus, o primeiro qual foi, pessoal? Fraternidade. Quer dizer, esse é o começo. Sobre a bem-aventurança, lembrando disso agora, Dalai Lama disse que nós podemos perder todos os livros do mundo, mas se não perdermos as bem-aventuranças, nada perdemos. E veja que houve uma associação da bem-aventurança com esses 7 degraus que Jerônimo passou para nós. Então nós temos que trabalhar para sermos fraternos. A alegria precisa estar presente no centro espírita. Um dia eu fui num centro espírita, uma bagunça total. Pessoas de pé, uma conversando com outra, eu falei, que maravilha.
Porque nós sentamos e ficamos com cara de anjos. Muitas vezes nem estamos orando. Nós como vamos nos relacionar se não aprendemos a conviver com o outro? Um dia eu fui no Centro Espírita de Vila Maria, que gostoso, todo mundo batendo papo, conversando. Isso é convivência. Nós estamos nos comportando muitas vezes como igrejas. Como igrejas. Uma vez eu fui em Ribeirão Preto e um líder veio falar comigo: Alkinder, nós estamos com uma dúvida aqui, gostaria de uma sugestão sua. Se ao final da palestra pode-se ou não bater palmas. Porque tem um grupo aqui que é a favor de bater palmas ao palestrante e outro grupo que é contra. Eu falei, faz uma votação e vai pela maioria. Vamos imaginar, era o ano de 2008, que a maioria opta por bater palmas. Bate palmas. Durante 2008. Mas a sociologia explica que a oposição sempre cresce no período. E no final do ano vai ter gente reclamando de bater palmas. Faça outra votação. E o que vai acontecer? Em 2008 vocês vão bater palmas, em 2009 não vão bater palmas, em 2010 volta a bater palmas, e assim vai. Ele falou, é verdade, que ainda tanta coisa importante para pensar, esse negócio de bater palmas, né? Então, muitas vezes nós temos esses procedimentos, adotar determinadas técnicas que não tem a ver com a nossa evolução. Carlos Abranches, conhecido como Guto Abranches, diz que nós precisamos aprender a amar com o cérebro e raciocinar com o coração. Que esse é um belo exemplo do que é ser fraterno. Richard Simonetti, nosso conhecimento precisa descer da cabeça para o coração. Eurípides Barçanufo diz que nós precisamos dar um prato de amor com sopa dentro. Olha que frase interessante, pessoal. Dá um prato de amor com sopa dentro. Muitas vezes nós damos só o prato de sopa, né? Aquele momento após o passe em que nós entregamos o copinho d'água, nesse ato também trabalhar amor, com amor. Me lembro quando fui num centro espírita, várias pessoas cuidando de crianças, dando alimentação, era um final de semana, uma algazarra total, aquelas crianças. Quando elas foram embora, uma senhora que estava próximo de mim falou, graças a Deus. Mas ela não colocou amor no que fez. Então a fraternidade não esteve presente de fato. Eurípides disse que não é a caridade que fazemos que nos eleva. Palavras de Eurípides. Mas sim, o amor que está presente quando somos caridosos. Então quando colocamos o amor, estamos de fato sendo caridosos. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas, o que vai aparecer ali? Ali estará presente o conflito. Você estava esperando outra coisa, né, pessoal? Mas realmente o conflito vai estar. Nós temos que aprender a conviver com os conflitos. Não dá para acabar com os conflitos interpessoais, sempre irão existir. Os conflitos são uma pérola para a nossa evolução. Aquela pessoa é difícil, olha, Jesus está dizendo, você tem que mudar. Não é o outro não, é você. Se Jesus nos aceita como somos, e olha a distância de Jesus para nós, hein? Por que nós não podemos aceitar o outro como ele é? Aceitar não significa concordar com ele, mas aceitar. Ele é assim, é meu irmão. Com certeza, algumas gerações passadas ou vidas passadas, eu era pior do que ele. Então, aí nós vamos aprender com mais facilidade a colocar o outro em nossa vida. Fraternidade com nossos irmãos encarnados. Quando os princípios religiosos são mais importantes do que os sentimentos, a fraternidade não tem vez. Muitas vezes nós nos apegamos mais aos princípios do que ao coração.
Ah, isso a doutrina diz que pode, isso não pode. Mas e o coração, o que diz? A doutrina é tão bonita que a doutrina adota o coração. É porque nós muitas vezes deturpamos a nossa doutrina. Emmanuel disse: use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Nós temos que tratar os irmãos encarnados como nós tratamos os desencarnados. Olha a lógica presente. Você deve ter participado, boa parte que deve ter participado de uma sessão mediúnica, onde aparece um espírito das trevas, bravo. Como é que nós tratamos ele? Meu irmão, né? Com um amor danado, o espírito das trevas. Então nós temos que tratar nosso irmão encarnado como tratamos os desencarnados. É assim que teremos uma caminhada mais produtiva em relação ao nosso desenvolvimento. Se você viver num lar onde as pessoas convivem bem, agradeça a Deus. Se você viver num lar onde as pessoas não convivem bem, agradeça a Deus. Porque ali está o instrumento da sua evolução. Nós estamos sempre no lugar certo. Olha só que frases interessantes. Lar em discórdia. Sob a visão espírita, área de resgate. Parente complexo. Pense aquela pessoa que quando chega na sua casa, fala, aí de novo. Segundo o conhecimento espírita, dívida em cobrança. Ninguém aparece ao nosso lado por acaso. Desilusão. Nossa, eu fiquei desiludido. Visita da verdade. Quando a verdade chega até nós, muitas vezes nós ficamos desiludidos. Disse Dona Maria do Modesto Cravo que quando os princípios religiosos são mais importantes que os sentimentos, a fraternidade não tem vez. Fraternidade com os novos médiuns. Olha o que disse Allan Kardec. Allan Kardec, pessoal. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Levante a mão, por favor. Quem acha que, enquanto espíritas, nós devemos seguir os ensinamentos de Allan Kardec? Levantando a mão, por favor. Todos nós, não é verdade? Olha o que ele está dizendo ali. E tem centro espírita proibindo o livro daquele autor, Quem tem que proibir é o próprio leitor. É o próprio leitor. Tem livros excelentes no mercado, maravilhosos, que estão sendo proibidos em determinados centros espíritas. Ah, mas há influência do médium, não sei o quê. Kardec disse que em toda comunicação há influência do médium. Toda. Mais ou menos, né? Chico Xavier não se considerava infalível, pessoal. Chico Xavier, palavras dele. Tem um livro muito bom de André Luiz Ruiz, que chama O Amor Jamais Te Esquece. É um livro semelhante ao Há 2000 anos, mas tem algumas pequenas diferenças históricas, porque são médiuns diferentes. Um é Chico Xavier, o outro é André Luiz Ruiz, que é um excelente médium também. Determinados centros proibiram esse livro, que é fabuloso, que passa uma lição enorme para a nossa evolução, por causa dessas pequenas diferenças. E Kardec disse que o médium influi. Mas, nesse caso, não perdeu o conteúdo. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Disse Divaldo Franco: penso que devemos ter muito cuidado para não voltarmos à presunção e intolerância medievais, elaborando um novo código de obras que deve ou não ser publicadas, o que seria profundamente lamentável. Critica-se Zíbia Gasparetto. Não fosse o livro Matuto, que foi o primeiro livro que eu li, com o teor espírita, eu não teria sido espírita. Um livro de Zíbia Gasparetto, que faz com que muitas pessoas que não conhecem nada do espiritismo, né, colocam um pezinho ali. Ah, mas tem isso ou aquilo. Problema dela. Porque
Os livros dela ajudam muito na reflexão. Disse Chico Xavier: sinceramente eu não saberia dizer se certos companheiros encarnados desejam o progresso dos médiuns iniciantes. Alguns têm sido implacavelmente perseguidos pelos que se rotulam adeptos da doutrina. Fico pensando no que haveria de ser comigo caso eu estivesse iniciando hoje na tarefa da mediunidade. Então vamos pensar um pouquinho nesse aspecto. Agora, fraternidade com nossos familiares. Vimos fraternidade com os novos médiuns. Temos que tratar nossa família como tratamos nossos amigos. Alguém disse que amar o povo é fácil. Às vezes, um pai ou mãe vê na televisão uma cena triste, chocante, e fala: meu Deus, ainda acontecendo isso, aquele amor danado. Aí o filhinho de 5 anos fala: pai, faz favor, eu estou vendo a televisão. Isso é comum. Nós temos que saber tratar nossos familiares como tratamos nossos amigos. A atenção que damos à televisão. Devemos tratar nossos irmãos encarnados como tratamos os desencarnados, né? No centro espírita, meu irmão, a nossa voz muda, né? Meu irmão, seja bem-vindo a esse ambiente. Às vezes a mulher chega em casa, ou o marido, não recebe nem um boa tarde, um bom dia, mas lá no centro espírita, seja bem-vindo a esse ambiente. E o nosso lar é o melhor centro espírita do mundo. É ali que nós temos a oportunidade de crescer. Uma amiga minha do Rio de Janeiro, estou quase encerrando, tá, pessoal? Falou que demorou para ser espírita. Porque ela, quando criança, foi um dia assistir a mãe numa palestra espírita. E ela assustou. Ela falou: meu Deus, que religião é essa que muda as pessoas? Porque lá, o Kinder, ela falava assim: meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Falou: Kinder, eu falei, essa não é minha mãe, tá? Lá em casa ela grita, xinga. Aqui é todo esse amor. Então, o melhor local é o nosso lar. Mas, fraternidade conosco mesmos. Não vamos sair daqui tristes, não. Vamos nos aceitar como somos. Estamos aqui para evoluir. É um processo lento, mas nós já estamos seguindo essa caminhada. Muitos corações queridos do Espiritismo estão exemplarmente integrados com projetos religiosos, sob o enfoque da doutrina. Entretanto, ainda não amealharam a alegria de existir, o prazer em serem o que são. Nós temos que sentir prazer, alegria em sermos o que somos. Como éramos há 200 anos ou 300 anos? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver: nossa, como eu melhorei, não é verdade? Então, sentir alegria pelo estado que estamos. Ainda não amealharam a alegria de existir, o prazer em serem o que são. Repetindo a melhor metodologia, sermos fraternos. Sugestão de leitura: Reforma Íntima Sem Martírio. Um livro muito bom para a nossa evolução. Quase finalizando. Estamos finalizando mesmo. Eu li esse texto, achei muito interessante. E estou passando para vocês. Eu pedi a Deus para tirar a minha dor. E Deus disse não. Não cabe a mim tirá-la, mas a você desistir dela. Não é verdade, pessoal? Não existe aquela frase: vós sois deuses. Deus está em nós, não é isso? Eu pedi a Deus para me dar paciência. Oh, Deus, dá paciência para mim. Olha o que Deus falou: não. A paciência é um derivado de tribulações. E não é doada, é conquistada. As tribulações que passamos são exercícios para cultivarmos a paciência. Eu pedi a Deus para me dar a felicidade. Deus disse não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade depende de você.
Nós só lembramos das bênçãos quando as perdemos. Tem um parente que infelizmente sofreu um acidente e ficou paralítico. Certamente, pelo que eu conheço, quando estava são, nunca agradeceu a Deus pelas pernas. Então nós temos muitas bênçãos, muitas, mas muitas. E muitas vezes focamos os problemas que estão ali para nos impulsionar, para fazer nós crescermos. Eu pedi a Deus para me proteger do sofrimento, e Deus disse não. O sofrimento lhe separa dos conceitos do mundo, ele traz mais perto de mim. Pense um pouco. Pensamos mais em Deus no momento de alegria ou no momento de intensa dor? Intensa dor, né? Oh, meu Deus, me ajude. Então, coloca o sofrimento para isto. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer, e Deus disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei para que você possa dar frutos. Nós somos deuses, nós temos que crescer sozinho, mas ele poda. Lembra uma poda de uma árvore qualquer, ela deve sentir dor. São as dores que aparecem para nós. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida, e Deus disse não. Eu lhe dou a vida para que você possa gostar de todas as coisas. Frase belíssima, né? Eu lhe dou a vida para que você possa gostar de todas as coisas. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros o quanto Ele me ama. E Deus disse, finalmente você captou a ideia. Né? Então é procurar amar o próximo. Procurar amar o próximo. Eu trouxe aqui 2 livros, um deles é Desenvolvimento Espírita, que trabalha 4 temas. Na realidade são 4 livros em um, que é o relacionamento, a oratório, o voluntariado do meio espírita e a cultura do diálogo. E trouxe outro que chama Aprimoramento Espírita, que também trabalha 4 temas: a autoestima, a liderança, a unificação e o projeto Orar. Finalizando, Richard Bach disse: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Por exemplo, nós já sabemos ser fraternos com a pessoa que a gente quer ser fraterno, mas nós temos que levar à frente essa questão. Terminamos com esse slide. Eurípides Bassanufo, Médio Vanderlei Soares de Oliveira. Pugnemos por essa linha transformadora. Cérebro instruído, a importância do conhecimento. Grupos afetivos, trabalharmos a afetividade. Mãos operosas, colocar a nossa mão para o trabalho. Coração sensibilizado, colocar a mão para o trabalho, mas colocar também o coração, estar próximo do coração. 10 anos depois do médium escrever esses 4 itens, 10 anos depois, a Unesco estabeleceu os 4 pilares da educação para o século XXI. Pessoal, vou reforçar. Isso aqui apareceu 10 anos antes, no meio espírita. Aprender a conhecer. Aprender a conhecer não tem a ver com o cérebro instruído? Dá uma pensadinha. Aprender a conviver não tem a ver com grupos afetivos? Aprender a fazer não tem a ver com mãos operosas? Aprender a ser não tem a ver com coração sensibilizado? Se nós sairmos daqui só com essa informação na cabeça, ótimo. Muitas vezes nós temos o cérebro instruído, mas não somos afetivos, precisamos ser. Senão não vai valer nada. Não é o trabalho que ajuda, é o amor que nós colocamos, né, quando trabalhamos. Mãos operosas, trabalhar a favor do próximo. E o último item vai ser a consequência. Foi uma alegria estar aqui com vocês.
que saiamos daqui principalmente com esses 4 itens em nossa mente, para que possamos cada vez mais agradecer a bênção de sermos espíritas. Muito obrigado, pessoal.